Boa noite a todos. Vamos silenciando para que o ambiente possa nos proporcionar paz, tranquilidade, serenidade, para que flua o trabalho dos espíritos junto a nós, para que a nossa tarefa hoje de estudar, de aprender, seja favorecido pelo nosso irmão. Meus amigos, boa noite a todos. Nós vamos então fazer o nosso estudo sobre o perispírito. Faremos em duas partes, com um pequeno intervalo para a gente se espreguiçar, ir no banheiro e tomar um cafezinho lá fora. Então vamos lá. Perispírito, propriedades e funções. Conceito. A palavra perispírito foi empregada pela primeira vez por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Peri, do grego, significa em torno, e espíritus, do latim, espírito. Então, perispírito, o sentido é em torno do espírito. Allan Kardec, ele usa para a gente entender um exemplo de uma fruta. E nós temos aqui, olha lá, o abacate não é cortado aqui ao meio, e nós temos lá, a semente está representando o espírito. A polpa do abacate representa o perispírito, e a casca representa o corpo físico. Logicamente que isso é apenas uma imagem, não é? Para a gente entender, porque ele diz, nós vimos na definição que é em torno do espírito. Então a gente vê aqui, ó, a casca sendo o corpo, essa casca sendo o corpo, aqui o perispírito e o espírito. Nós não podemos entender com o gráfico ali que o espírito está no meio, depois vem o perispírito, depois, né, porque o espírito ele irradia, por assim dizer. Mas existe um outro exemplo de perispírito que eu acho muito interessante, que é essa carroça com o condutor. Nós podemos dizer que o espírito representa o condutor, o perispírito o cavalo e o corpo a carruagem. Então veja que interessante, o espírito, através do perispírito, vai comandar o corpo. Então olha lá, o condutor ele vai usar o animal, não é, para começar a andar, para virar à direita, para virar à esquerda, e tudo que ele fizer através do cavalo, a carruagem vai obedecer. Então é apenas uma imagem para a gente guardar a respeito de perispírito, não é? Allan Kardec então criou essa palavra perispírito, mas o perispírito já era conhecido de muito tempo atrás. Olha lá, a existência do perispírito já era conhecida pelos povos da antiguidade. Então, para os egípcios, ele era chamado Ka ou Bai. Corpo etéreo para os gregos. Raushi pela cabala judaica. Kumarupa pelos budistas. Ki pelos chineses. E Manomaya Koska pelos hindus. Ainda, corpo astral é conhecido, não é? Pelos ocultistas, pelos esotéricos e os teosofistas. Aerossoma pelos neognósticos. Corpo fluídico pelo filósofo e cientista alemão Leibniz. Mediador plástico pelo filósofo inglês Ralph Caldwell. E modelo organizador biológico, MOB, pelo estudioso espírita brasileiro Hernani Guimarães de Andrade. Então a gente vê que o corpo espiritual, ele já é conhecido de muito tempo atrás, pelos povos, pelas doutrinas. E, recentemente, até mesmo cientistas, né, que estudam também denominaram corpo fluídico, mediador plástico e modelo organizador biológico. Perispírito nós vamos encontrar também na carta de Paulo aos Coríntios,
versículo 44, capítulo 15. Paulo disse assim: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então veja a citação de Paulo, né, como é interessante. E lá em André Luiz, nós vamos ver que ele no livro Nosso Lar, ele chama o perispírito de corpo espiritual. Então tudo isso define perispírito. Mas lá no livro dos Espíritos tem uma questão dedicada ao perispírito. E é a 93. Kardec pergunta assim: o espírito propriamente dito vive a descoberto ou, como pretende alguns, envolvidos por alguma substância? O espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Então, os espíritos esclareceram a Kardec que o espírito está envolvido, não é, por uma substância. E essa substância é o que nós chamamos perispírito, corpo astral, corpo espiritual. E é uma substância vaporosa, por isso que nós não conseguimos enxergar. É uma substância vaporosa, sutil. Se um espírito aparecer aqui para nós, e todos nós vamos ver esse espírito, na verdade nós estamos vendo o corpo espiritual. Porque o espírito é uma centelha divina, né? Não tem como a gente conceber, só pelo pensamento. Então, quando a gente olha e identifica lá um espírito, nós vamos ver que nós estamos vendo o corpo espiritual do espírito, nós estamos vendo o perispírito. É tão sutil, vaporosa, que o espírito pode se locomover, volitar de um lado para outro. Mas nós vamos ver os detalhes daqui à frente, certo? Então, nós temos o corpo, o perispírito e o espírito. Quais as funções do perispírito? Vamos ver primeiramente as funções. Primeira, a função. O perispírito é um órgão da mediunidade. O que quer dizer isso? Todos os fenômenos mediúnicos, eles existem porque existe o perispírito. Todos os fenômenos mediúnicos têm por base perispírito, corpo espiritual. Os espíritos não podem agir na matéria se não tiver um intermediário. E esse intermediário é o perispírito. Então vamos pegar, por exemplo, um exemplo de mediunidade. Mediunidade de incorporação. É quando o espírito fala através do médium. Para que isso aconteça, o espírito tem que usar o perispírito do médium. Então veja lá a ilustração. É uma reunião mediúnica, está se comunicando um espírito sofredor, necessitado, e veja que ele está se manifestando através da médium. Olha lá, o perispírito da médium ali afastado, não é? A médium e o espírito comunicante. Veja que está esse fio prateado, né, está fazendo ligar com a médium e com o perispírito da médium. Outra mediunidade, mediunidade de vidência. O médium vê os espíritos. Para ele ver o espírito, o perispírito do espírito tem que entrar numa condição que permita que o médium veja o espírito. Outra mediunidade, materialização de espírito. Para que apareça um espírito aqui materializado e todos nós possamos vê-lo, ele precisa condensar esse corpo espiritual. Então, se um espírito quiser se mostrar aqui para nós, e todos nós vamos vê-lo, vai acontecer isso. Esse corpo sutil que ele tem, fluídico, ele vai condensando, até se tornar quase que material, como o nosso corpo físico. Então, nós vamos perceber, nós vamos ver
esse corpo espiritual. Então, ele é órgão da mediunidade, porque toda e qualquer mediunidade é preciso a ação do perispírito. Médium psicógrafo está ali escrevendo. Vamos imaginar, vamos dar o exemplo do Chico Xavier. Ele está lá recebendo uma mensagem. O espírito age através do perispírito do Chico para agir no corpo físico do médium. Então, sempre, em qualquer atividade mediúnica, é necessário o perispírito. Sem ele, não há como o espírito agir na matéria. Porque para agir na matéria, o espírito precisa de um intermediário. E esse intermediário é o perispírito. Outra função do perispírito é o que o Dr. Hernani, cientista e espírita brasileiro, chama de modelador biológico. O perispírito tem a grande tarefa de ser o recurso para a encarnação de um espírito. Essa imagem é do livro Missionários da Luz. Então, esse espírito, ele vai reencarnar. Então, veja lá, modelador biológico, modelo organizador biológico. Veja o que acontece. O perispírito desse indivíduo que vai reencarnar está sendo preparado para a reencarnação. Existe, então, um auxílio espiritual em que o perispírito começa a se restringir. Ele vai, está vendo? Ele vai perdendo, aqui, até ele se tornar minúsculo, miniaturização do perispírito. E esse perispírito vai se ligar à célula lá da mãe para começar a formar um corpo físico. Esse perispírito vai modelar o corpo físico que vai surgir ali no ventre da mãe. Esse perispírito vai trazer todas as necessidades que o espírito reencarnante precisa. Então é ele que vai modelar, é ele que vai organizar o surgimento desse corpo físico. Aquele cientista Leibniz e o Dr. Hernani, eles dizem o seguinte, que não pode acontecer nada sair do nada. Então tem que ter uma explicação para que a matéria se organize, forme um corpo. Para que isso aconteça, tem que existir o que ele chama de um modelo organizador biológico. Algo que vai modelar, dar as propriedades para esse corpo se formar. Mas e os animais? Também formam corpo. Isso não é da natureza, dos corpos físicos, só que também os animais também têm perispírito, não é? Seria um princípio espiritual que também tem um perispírito. E isso é que vai modelar e dar início ao corpo físico. Então, uma das funções do perispírito é essa, é a de preparar, modelar o corpo para o espírito reencarnante. Tem uma outra função do perispírito, que ele é liame entre o espírito e a matéria. Então veja lá, aqui está o corpo físico, o perispírito e o espírito. Todas as sensações, o perispírito é o liame, que passa de um para outro. Então, por exemplo, o que acontecer no corpo físico vai refletir no espírito. E o estado do espírito igualmente vai refletir no corpo físico. Então, por exemplo, como nós vimos lá na história da carroça, o espírito, através do corpo espiritual, comanda o corpo físico. Então, por exemplo, a minha vontade de espírito é apanhar esse objeto. Eu quero apanhar isso aqui. Quem que está fazendo isso? Apanhar esse objeto? Sou eu, espírito. Não é o corpo que age maquinalmente. Eu quero.
Então, eu, espírito, através do perispírito, vou comandar o corpo. Então, o que acontece? O corpo passa as sensações, todas as sensações para o espírito. Então, por exemplo, eu feri a minha mão. Feri a minha mão. Ela está doendo demais, eu começo a chorar. Quem que está chorando? Sou eu, espírito. O corpo não chora por chorar, porque eu estou sentindo dor. Mas o espírito sente dor por quê? Porque essa sensação de dor, através do perispírito, o espírito sente. E da mesma maneira, do espírito para o corpo físico. Por exemplo, um estado de espírito. Então, eu espiritualmente estou muito triste. Isso abate o corpo físico. Tanto é que quando a gente olha para uma pessoa e ela está meio assim, a gente fala assim, está de farol baixo, né? A pessoa, o estado do espírito abate o corpo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está passando por uma grande aflição, uma grande dor, não é? Você olha no semblante dela, aquilo demonstra o estado espiritual que ela está. E age tão profundamente no corpo físico que algumas pessoas, diante de uma grande aflição, de uma grande dor, os cabelos embranquecem. A pessoa muda o semblante, os cabelos embranquecem em curto período. Não é? Então, é o estado espiritual transmitindo para o corpo físico essas sensações. Então, o perispírito também tem essa função. Ele é o liame entre o espírito e a matéria. Para eu, espírito, agir nesta máquina, neste corpo, eu preciso do perispírito. Sem ele, eu não consigo agir na matéria. Ele é o intermediário. Então, são essas as funções do perispírito, não é? Primeiramente, nós vimos, a primeira função é o órgão da mediunidade. Depois, ele é o modelador biológico, não é? Que vai formar o corpo físico para o espírito reencarnar. E essa última, ele é o liame entre o espírito e o corpo, certo? Vamos então ver as propriedades. Essas são as propriedades do perispírito. O perispírito tem como propriedade a absorvidade, a expansibilidade, a elasticidade, a penetrabilidade e a plasticidade. Tudo isso são propriedades do perispírito. Veja que é um corpo fluídico realmente, não é, diferente de tudo que nós conhecemos na matéria, porque ele tem todas essas propriedades. E vamos ver uma por uma, para a gente poder entender. A primeira, absorvidade. O que quer dizer isso? Que o perispírito absorve, não é? Ele absorve. E o exemplo que nós vamos dar é o momento do passe. Então, olha lá, a pessoa sentada na cadeira, os médiuns estão aplicando o passe e um benfeitor espiritual está auxiliando, ok? Quando o indivíduo está ali sentado tomando passe, ele entra em oração, sintoniza, os fluidos do médium e os fluidos do espírito, o perispírito vai absorver. Então, o fluido que a gente recebe na hora do passe, é muito comum, às vezes, as pessoas tomar passe e fazer assim com a mão, né? Virar assim a mãozinha, a pessoa acha que vai entrar por ali, né? Não entra pela mão, não entra pelo nariz, não entra nada, por isso nada, né? O perispírito é que absorve o fluido. Então, ali, o indivíduo tomando o passe e absorvendo. Para auxiliar nessa absorvidade, o indivíduo colabora muito com a vontade. Então, se ele se predispõe, na hora do passe, a orar e a buscar e dizer na oração, Senhor, que eu possa absorver esses fluidos, que eu possa receber todo esse amparo, esse estado
age e o perispírito absorve muito mais. Vamos dizer assim, ó, imagina uma chuva e você está sem nada, você vai molhar inteiro. Agora imagina a chuva e você abrir um guarda-chuva. Você vai molhar de alguma maneira, né? Vai respingar, né? Você vai molhar um pouco, mas não vai molhar, não vai receber a chuva totalmente. Então, na hora do passe é a mesma coisa. Se você orar, você absorve totalmente. Se você abrir um guarda-chuva, que quer dizer o quê? Esse guarda-chuva? Um pensamento contrário, né? Está disperso, não está ali no momento. É como se abrisse um guarda-chuva. E essa chuva de fluido, você vai receber um pouco, mas não vai receber o tanto que poderia receber. Então, é o perispírito que absorve as energias, tanto físicas como espirituais. Outra propriedade do perispírito é a expansibilidade. Olha lá, o senhor ali está dormindo, acontece a expansibilidade. É como se o perispírito saísse poucos centímetros do corpo. Ele fica ali, expandido. Isso acontece muito em mediunidade. Quando o médium ele se concentra para receber um espírito e ele permanece ali concentrado, não é? Ele sente como se ele estivesse crescendo. É uma expansão dos fluidos perispirituais. Também acontece com quem está orando, muito concentrado, orando verdadeiramente. A pessoa parece que tem uma sensação de que ela levita e cresce. Meditação. O indivíduo sente, então, a expansibilidade do perispírito. Tem gente que chega a dizer assim, nossa, parece que eu fiquei leve, parece que eu inflei, assim, eu nem senti a cadeira que eu estava sentado. É isso, é a expansão do perispírito. Então, é uma propriedade dele também. Mas, além de expandir, existe a elasticidade. Ou seja, o perispírito ele sai do corpo e pode viajar para longe. Aqui nós temos um desenho também, lá do livro Missionários da Luz, e nós vemos, olha lá, são várias pessoas volitando, amparado por benfeitores espirituais. Todas as pessoas que estão aqui, os espíritos que estão aqui, que têm esse fiozinho prateado, são espíritos encarnados. Então todos ali, ó, tem fio na cabeça, é encarnado. Os outros são desencarnados. Esse fio aí prateado é que dá essa elasticidade ao perispírito. Então, eu, num estado de sono, por exemplo, né? O transe do sono, eu, espírito, vou fazer o perispírito se expandir, e depois, eu, espírito, vou a tal lugar. O espírito vai revestido do perispírito. Nós somos essas três coisas, corpo, perispírito e espírito. Então, quando o corpo dorme, está repousando, né, aurindo novas energias, o espírito sai do corpo e pode viajar. Daí essa propriedade, elasticidade, ele pode ir e mesmo assim continua ligado ao corpo. Eu me lembro num dos estudos aí há muitos anos que alguém me falou assim, que eu fui falando, então todos nós, por exemplo, quando a gente dorme, a gente sai, vai no lugar dos nossos interesses, vem aqui à noite no centro para estudar, para participar de reunião. Então à noite a gente sai. E aí a pessoa ficou imaginando todo mundo saindo do corpo, todos esses fios. Ela falou assim, mas não tem perigo de enroscar? Não enrosca, pode dormir tranquilo, viajar tranquilo que não enrosca, porque esse é um fio fluídico, nada tem de material. E que vai... Tá, a pessoa está dormindo,
a pessoa está dormindo. Não, a pessoa que está dormindo, ela não vai sentir nada nessa. Não, no início do sono, não. Isso é apenas uma condição física. Né? Quando a gente dorme, quando a pessoa dorme e é filmada para aqueles exames, a gente faz uma estripulia à noite. É que a gente não sabe. A gente vira, remexe, vira, levanta a mão. São coisas do organismo físico, né? Não tem nada com a elasticidade. Uma outra propriedade, penetrabilidade. Ou seja, como é um corpo fluídico, a matéria não é impedimento para o espírito. Então, o espírito, ele vai participar da reunião. Ele vem vindo, ele não vai abrir a porta ou esperar alguém abrir a porta para entrar. O que ele faz? Ele vem e entra. O vidro, a parede, não é impedimento para o espírito. Olha lá, o espírito entrando em uma casa. Ah, Luiz Antônio, mas o André Luiz fala que um espírito ficou lá para fora, não podia entrar na casa. Sim, nós estudamos que o pensamento é tudo. Tem espírito que ele não entende, ele não tem essa realidade de que ele agora está com o corpo fluídico, que não existe obstáculo para ele. Como a mente dele está fechada para isso, ele acha, pelas sensações que ele tinha aqui com o corpo físico, ele vai manter as mesmas sensações, ele não vai conseguir entrar num lugar fechado. Não é? André Luiz fala que ele estava na cidade, no Rio de Janeiro, ele com os mentores passando, começou a chover, um monte de espírito na rua corria debaixo dos toldos, né, para não molhar. Porque se ele, espírito, ficar na chuva, ele molha, por causa do pensamento. Mas o André Luiz, o mentor, andava normal e aquilo não chovia, não molhava nada. Não é? Então, em si, o espírito pode atravessar qualquer obstáculo material. O espírito pode andar no fogo, pode entrar na água, no gelo, tudo. Tudo, nada é impedimento para ele, porque é um corpo fluídico, sutil. Então, penetrabilidade. Ele pode entrar em qualquer lugar, nada é obstáculo para ele. Então, essa também é uma das propriedades. E a outra, plasticidade. O que quer dizer plasticidade? O corpo espiritual, o perispírito, ele pode ser modelado. É um material que se molda. Então, por exemplo, o Emmanuel, ele aparece para o Chico Xavier com uma túnica romana da época que ele foi senador romano. Como é que Emmanuel aparece assim? Porque ele, Emmanuel, quer lembrar daquela reencarnação que ele teve naquela época de Jesus como senador romano. Então ele, espírito Emmanuel, molda no perispírito a aparência daquela reencarnação. Lembra? O espírito pode moldar, né, plasmar. Então ele mostra. Porque depois de ser senador, ele reencarnou várias vezes. E a penúltima encarnação, ele foi padre Manuel da Nóbrega, e depois foi um padre no Rio de Janeiro também. Então, mas ele se mostra com a aparência daquela reencarnação lá da época de Jesus. E quando o André Luiz descreve o umbral, os espíritos assim sofredores, né? Também o estado mental do espírito em sofrimento, em aflição, em desequilíbrio, o pensamento dele age no perispírito. E como o corpo espiritual é feito de uma substância plástica que pode moldar, o pensamento do espírito molda o perispírito. Então nós vamos ver, por exemplo, nos planos inferiores, indivíduos como aquele, andrajoso,
ou aquele mais embaixo ali, olha, né, deformado. O perispírito é moldável. Então, ele pode tomar várias aparências. E, às vezes, o ódio, a vingança, o desequilíbrio, talha no corpo espiritual certos desequilíbrios também no corpo espiritual. O André Luiz vai descrever, por exemplo, vários espíritos que chegam a perder a característica humana. Ou seja, você olha, você vê que é um humano, mas está animalizado. Então, é tão forte aquele estado de desequilíbrio, de ódio, que o semblante do espírito fica, o semblante do corpo espiritual fica como que animalizado. Não é? Então, plasticidade do perispírito. Lá no livro Memórias de um Suicida, tem um exemplo muito interessante, que eles estão encaminhando para um anfiteatro e vão ouvir um espírito nobre que vai vir trazer para eles uma palestra, né, a mensagem. Está todo mundo ansioso, esperando esse espírito nobre que vai vir. E, de repente, entram alguns espíritos e entra um garotinho. E aí o garotinho é que é o espírito nobre que vai falar. Né? Aí eles ficam surpresos, porque quando fala assim de um espírito nobre que vai vir trazer uma mensagem, a gente imagina um senhor, não é? Com barbas brancas, aquele espírito de sábio, né? E ele era um garotinho. Aí todo mundo pergunta, mas como, né? Aí ele explica assim, ele é um espírito de alta categoria, só que ele quer manter essa aparência de criança. Porque na encarnação dele, na época de Jesus, ele foi uma das crianças que Jesus falou, deixai a mim que venham os pequeninos. Ele foi um dos garotinhos que correu lá e ficou perto de Jesus, ficou ali com o mestre. Então isso depois na vida espiritual foi tão forte para ele, que ele quer guardar essa lembrança daquela encarnação dele. Senador? Sim, espíritos de alta envergadura. Escolhe o que quer, molda da maneira que quer, espíritos de categoria. Não. Todas as propriedades independem de evolução. Só que, quando o espírito ele é mais evoluído, ele tem mais condições de trabalhar. Por exemplo, os espíritos inferiores, não são eles que fazem assim, vou modelar meu perispírito para ficar assim andrajoso, eu vou ficar com cara antônia. Não, é o estado mental deles que modela o corpo espiritual. Então, o estado mental de desequilíbrio vai dar essas formas, né, animalescas ao corpo espiritual. Então, é o pensamento que faz isso. Isso. Tem a ver. A licantropia que a Ivanilde está falando é um estado em que você olha para um espírito e ele tem aparência animal. Tem um exemplo no livro Libertação em que uma mulher está sendo julgada num determinado lugar, onde espíritos obsessores cruéis e inteligentes, né, estão julgando uma mulher, o erro que ela fez, e ela começa a clamar por piedade, por ajuda, e aí o juiz diz para ela assim, não, na existência você abortou, você comeu os seus filhos, você era uma loba, você é uma loba, e vai falando pela hipnose, a mulher vai aceitando aquela sugestão na mente dela e ela começa a deformar o perispírito para ficar com uma aparência animalesca. Então veja, o perispírito se moldou, ficou de uma forma animalesca, por causa do pensamento do espírito que modela.
Veja, nós conseguimos mudar a nossa aparência física do nosso estado mental. Por exemplo, você com ódio, com raiva, esbaforido, olha no espelho. Você vai ver que o teu semblante é outro. O nosso estado mental influencia no nosso corpo. Então, a pessoa com raiva, muda até a cor da face. Né? Então, veja só, um estado mexe até num corpo físico que é matéria bruta. Agora, imagina o perispírito que a gente está vendo que é sutil, fluídico, não é? Na incorporação, é o que a gente falou, né? O espírito que incorpora é ele agindo no perispírito do médium. E, em alguns casos, o espírito pode, de tal maneira, influenciar o perispírito do médium, que ele pode trazer características dele, espírito, para o corpo físico do médium. Então, é um tipo de fenômeno mediúnico, que agora eu esqueci o nome. Como é que é, Edvaldinho? Não, que o espírito, que o médium fica com a aparência do espírito. É um fenômeno eu vou lembrar. Então, gente, a plasticidade permite, então... Não, eu vou lembrar o nome desse fenômeno. Então, a plasticidade. Alguma pergunta de plasticidade? Tudo ok? Muito bem. Essa primeira parte, pessoal, deu para ter uma noção de perispírito? Tem alguma dúvida, alguma pergunta que encaixa aí no que a gente viu? Tá. Vai haver uma ligação com a mãe. Ele fica num lugar próprio, por exemplo. Vamos lembrar lá nosso lar. A mãe do Lísias vai reencarnar. Ela se despede de todos e vai para o Instituto de Reencarnação, onde ela vai passar por esse processo. Quando restringe, o espírito perde a consciência. E os condutores ali, os mentores que estão ajudando a pessoa no processo reencarnatório, vão acompanhar esse processo. É interessante que é uma morte, não é? Você está lá, você despede de todo mundo, vai, seu corpo espiritual restringe, você entra num esquecimento, perde a consciência e vai acordar chorando aqui, né, depois do parto. No nosso calendário aqui, né? Mas lá a gente não sabe tempo, porque depende muito do espírito, depende da circunstância, né? Do prazo do que os espíritos têm que trabalhar para reencarnar. Então, são muitos aspectos. Quando? Não. Vai depender do monte de coisa, no caso do aborto. Né? O que é, Elaine? Se ele perde o perispírito, se ele sai? Sim, quando ele se tornar um espírito puro. Porque é assim, o nosso perispírito, ele vai se sutilizando cada vez mais na nossa evolução, ele vai ficando cada vez mais sutil, até chegar a um ponto de pureza espiritual que nós não precisamos mais de corpo espiritual. Nós, então, seremos uma estrela, uma flama. Para a gente falar isso, a gente fica... Como é que eu vou ser uma flama, um brilho? Né? É porque nós não conseguimos entender a vida nesse plano, certo?
mas o espírito, ele é acompanhado do perispírito sempre, vai com ele, sempre, mas ele vai perdendo, vamos dizer assim, camadas do perispírito. As camadas da cebola. Vamos lembrar o André Luiz em Nosso Lar. Ele está lá, aí ele vai, dorme, e ele sai do corpo perispiritual e vai visitar a mãe. Então veja, mas como é que ele largou o corpo espiritual e foi com outro? Sim, ele deixou o perispírito, a parte mais grosseira do perispírito ali, e foi com a outra parte visitar a mãe. Não, o espírito está sempre revestido com o perispírito. A evolução dele inteirinha, ele só vai perder esse corpo espiritual quando ele estiver lá, no estado de pureza, um Cristo. Se ele quiser, por exemplo, Jesus não tinha perispírito, só que para ele reencarnar na Terra, ele precisaria de ter um corpo espiritual para poder formar o corpo físico. Então, um espírito dessa categoria, ele não tem perispírito, ele vem, reveste-se de fluidos do planeta. Jesus, naturalmente, pegou os fluidos mais sutis que tem, não é? Lembra que a gente estudou fluido cósmico universal, lá no Livro dos Espíritos? É esse fluido. Aí ele cria o corpo espiritual para poder formar o corpo material. Mas isso nós estamos falando de espírito lá em cima, né? Fala, Maurílio. Ele lesou o perispírito, certo? Essa lesão do perispírito vai formar no corpo um problema, né? Da mesma maneira que um espírito que aqui na Terra se suicida, por exemplo. Então ele deu um tiro na cabeça, ele lesou o perispírito. Na próxima encarnação dele, ele vai vir com essa parte lesada. Então, ele possivelmente vai ter um corpo deficiente, mental. Aí ele vai, em várias etapas, remodelando, até perder esse prejuízo que ele causou no perispírito. É da forma. Acontece que o espírito reencarnante ele vai usar os recursos físicos dentro das leis naturais. Então, o espírito que vai reencarnar com alguma deficiência, ele vai se utilizar do espermatozoide que vai trazer as características para ele ter o corpo daquela maneira. Lei de hereditariedade, tudo certinho. Só que se tiver uma coisa que o espírito tenha, por exemplo, um grave acontecimento desse, por exemplo, o suicídio, o corpo físico, o perispírito vai atuar no corpo físico, está dentro da lei de hereditariedade e tudo mais, só que o perispírito vai jogar para o corpo essa deficiência que ele causou, que ele lesou. Aí nasce com a lesão. É o caso do Adelino, lá do livro Nos Domínios da Mediunidade, em que o Adelino, lá de tanto ele trabalhar, ele conseguiu limpar do perispírito uma característica de grandes erros que ele cometeu. Ficou pouca coisa. Quando ele reencarna com uma leve enfermidade. Mas isso aconteceu por causa do trabalho que ele...
Porque Deus não quer que ninguém sofra. Deus quer que nós nos reabilitemos para a vida. Então, o espírito mudou, serviu, trabalhou, mudou o pensamento, ele vai trabalhar nesse sentido, sempre. Porque o suicida, ele entra num desalinho mental, num desequilíbrio tão grande que ele não consegue. E tudo isso é o perispírito, modelador biológico que a gente viu. Então, gente, são as propriedades e as funções do perispírito. Nós vamos fazer uma paradinha, 10 minutinhos ali, e na segunda parte nós vamos ver perguntas e respostas aqui. Fica mais fácil para a gente poder compreender. Então vamos lá, pessoal. Qual é a natureza do perispírito? Semimaterial. Há um laço que une o espírito ao corpo material. A natureza desse laço é semimaterial. Portanto, as moléculas do perispírito, que têm uma natureza semimaterial, ligam-se a partir da concepção e durante a gestação às moléculas do corpo material. Então, a natureza do perispírito é esse laço fluídico. E como ele é um laço fluídico, as moléculas do perispírito fluídicas ligam-se a partir da concepção, que o Maurílio estava falando, às moléculas do corpo material. Então, nós estamos ligados, o espírito, através do perispírito, ao corpo físico, molécula a molécula. A natureza dele é semimaterial. Há diferentes graus de densidade do perispírito, ou seja, um perispírito mais grossinho, outro mais ou menos, outro levinho. Existe. Vai. Olha lá. Dessa forma, a substância fluídica que forma o perispírito não é a mesma para todos os espíritos. Os espíritos superiores têm perispírito mais etéreo ou sutil, que os distinguem dos espíritos ainda inferiores. Espíritos superiores se tornam invisíveis para os espíritos inferiores se o julgarem útil fazê-lo. Então, a densidade do perispírito, logicamente, tem várias densidades. Quanto mais inferior o espírito, esse perispírito é mais grosseiro, né? Quanto mais elevado o espírito, esse perispírito é cada vez mais sutil, leve, fluídico, não é? É tão interessante que, por exemplo, eu estou aqui, tem um espírito aqui do lado. Eu não consigo ver o espírito, porque ele está numa dimensão diferente. O corpo dele é fluídico, eu não consigo ver. No mundo espiritual, tem espíritos que estão lá. E do lado deles tem espíritos mais elevados que esses aqui não veem. Porque a densidade do perispírito é outra. Então, o André Luiz, lá no nosso lar, ele não via os benfeitores que iam lá. Só no momento em que ele chorou, se humilhou e entrou numa vibração diferente, ele conseguiu ver o Clarencio que o socorreu. Então, há várias densidades de perispírito, logicamente. Não, a densidade é a natureza fluídica, não é mais gordo, mais magro. Não é peso. É a natureza fluídica do perispírito. Qual a forma ou aparência do perispírito? Que forma tem o perispírito? Do corpo físico? Olha lá. O espírito, sem corpo material, constata sua individualidade através do fluido que o envolve e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, a aparência do perispírito, o espírito desencarnado, ele vai ter a aparência da última encarnação. E lá pode depois acontecer algumas mudanças no corpo espiritual. Por exemplo, seu José de Moraes
foi um bandeirante do espiritismo em Votuporanga, ele desencarnou bem velhinho mesmo, bem velhinho. Ele desencarnou, depois de um tempo, os médiuns que viram o seu Zé Moraes, eles descreveram que ele estava rejuvenescido. Então veja, a mente dele no trabalho, no bem, fez rejuvenescer o corpo espiritual. Então a gente vê aí a plasticidade, a densidade do perispírito e tudo mais. Que o Zaparoli falou para mim, repetir a pergunta. Ela está perguntando que o pai dela desencarnou, vamos dizer, com 30 anos. Ela vai ficar aqui, vai desencarnar com 90. Ela vai chegar lá velhinha e o pai dela vai estar com 40 anos. São vários fatores. Há espíritos que envelhecem do lado de lá. Eles vão vivendo e envelhecendo. Como a gente vê que há crianças que desencarnam e ficam lá no mundo espiritual e vão crescendo até ficar jovem, né? E pode acontecer que você chega lá e ele já está reencarnado em outra existência. Então, são esses acontecimentos, né? Ela está perguntando se o espírito tem idade. Não. A gente guarda a aparência da última encarnação. Então, por exemplo, se alguém desencarnar jovem, vai aparecer lá jovem. Se alguém desencarnar idoso, vai aparecer lá idoso. Depois, pode acontecer esse rejuvenescimento. Que a sua pergunta está referindo o espírito que está lá, que envelhece. Porque eu falei assim, ó, a criança, por exemplo, uma criança desencarnou. Criança não fica desamparado, vai para instituições especializadas em auxiliar crianças. Há crianças que o processo evolutivo delas já vão encaminhar para uma nova encarnação. Há crianças que permanecem no mundo espiritual e lá é como se elas estivessem aqui, elas começam a crescer, ficar jovem. Tem um espírito que se comunicava pelo Chico, adolescente, e escreveu uma mensagem pelo Chico. Passou o tempo, escreveu uma outra mensagem. Passou o tempo, e depois, numa das últimas, ele fala para a mãe que ele já tinha arrumado uma namorada lá, e que eles tinham planos de reencarnar e ficarem juntos aqui. Então ele ficou lá e foi desenvolvendo, crescendo. Não é que o espírito tem idade. Ele estava sob a influência do mundo material, do nosso mundo. Então ele continua crescendo lá. Deu para entender? Tem espíritos que desencarnam na infância, chegam do lado de lá, continuam crianças. Esses vão reencarnar, passam por aquele processo que a gente viu lá, restringimento, tal, e reencarna. E há outros que no aprendizado espiritual continuam lá, crescendo, desenvolvendo, porque a gente cresce e aprende não só aqui. Há espíritos que permanecem no mundo espiritual um tempão. Ele vai ficar do mesmo jeito? Não. Com conhecimento, com aprendizado. Então há crianças que permaneceram no mundo espiritual e vão desenvolvendo lá como se estivesse aqui na Terra. É como se ela estivesse tendo a vida daqui lá. Certo? Filha do Queen, ela desencarnou com 4 aninhos. Quando ela deu a mensagem, ela já estava mocinha já. Vai depender do espírito. Então ele está falando assim, ó, uma criança aqui na Terra desencarnou com 1 aninho. Esse 1 aninho, a criança fica com 1 aninho lá ou ele toma a personalidade da última encarnação? Vai depender do espírito. Há espíritos, grande maioria, que continua criança. O processo evolutivo dela pode permanecer um pouco lá, pode já reencarnar. E há outros espíritos que voltam à personalidade anterior. Então, viram como há várias coisas no mundo espiritual? A gente não pode generalizar as coisas. Então, são vários fatores. Oi. Normal.
Você só lesa o perispírito quando você ocasiona essas coisas. Um acidente você não provocou, você não fez nada, então não vai refletir no seu corpo espiritual. Agora, uma morte brusca sempre vai necessitar de lá no plano espiritual um restabelecimento, mais demorado, com tratamento e tudo mais. Como fica o perispírito durante a encarnação do espírito? A união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Por sua natureza fluídica, o perispírito não está confinado ao corpo material. Ele se irradia exteriormente, formando uma espécie de atmosfera fluídica em torno do corpo. Por sua natureza fluídica, móvel e elástica, o perispírito transmite ao corpo e põe em ação a vontade do espírito. Por intermédio do perispírito, o espírito transmite aos órgãos do corpo material a sua vontade e determina os movimentos que deseja. Então, como fica o perispírito durante a encarnação? É assim, liame entre o corpo e o espírito. O que ocorre ao perispírito durante o sono, quando nós estamos dormindo? Durante o sono, os laços que unem o espírito ao corpo material se afrouxam, pois este não tem necessidade da presença da alma. Ela pode se desprender, percorrer o espaço, entrar em relação mais direta com a vida espiritual e estabelecer a comunicação com os espíritos. Nós estudamos as propriedades, elasticidade. Então, durante o sono, o perispírito vai estar envolvendo o espírito e vai viajar. Agora, quando a gente fala assim, não é todo mundo que viaja assim não, viu gente? Tem espírito que, quando ele está muito ligado à matéria, ele sai do corpo e fica por ali, sem essa possibilidade de elasticidade. Ele fica preso ao corpo, muito mais próximo do corpo. O André Luiz, várias vezes, ele descreve assim, tirou a pessoa do corpo físico e a pessoa fica meio assim, como se estivesse num sono, ela não tem nem capacidade de despertar e tomar consciência de si. Ela fica meio conturbada. Como? Durante o sono, você está falando? Sim, tudo que ligar o espírito à matéria, acontece isso, não consegue desprender. Quem chamou? De outros espíritos? Quase sempre estamos acompanhados do nosso anjo guardião, nosso espírito protetor, mas também, muitas vezes, ele pode estar sozinho. É sempre bom estar com alguém do lado. Por isso que a oração da noite é muito importante. A gente que tem esse conhecimento, orar e dizer, né, eu peço que o meu espírito protetor venha estar comigo, quando eu sair do corpo, que ele possa me ajudar, me conduzir junto dos bons espíritos, que eu possa ter uma atividade proveitosa, não me deixe entregue a mim mesmo. Tem que pedir. Vai depender do espírito. Ela não tem consciência que desencarnou, mas ela, abrindo os olhos, estando lá, pela presença de um familiar, se ela tiver condições de já tomar consciência que morreu, sim. Senão, ela vai ficar com aquele pensamento que ela está na Terra, vai ser amparada até ela poder despertar e tomar consciência. Sonambulismo é emancipação da alma também. Tem o sono, o sonambulismo, o êxtase, que são aqueles assuntos que a gente vê no Livro dos Espíritos. Né? Qual é a natureza do perispírito nos encarnados? As propriedades do perispírito se aplicam às pessoas vivas, porque o espírito encarnado conserva o seu perispírito. O perispírito do espírito encarnado tem a capacidade de sofrer transformações e modificações em sua contextura. Assim,
pode adquirir visibilidade ou tangibilidade. A alma de uma pessoa viva, quando está afastada do seu corpo material, pelo efeito do sono, pode aparecer a outra pessoa viva, sendo reconhecida por conservar todas as aparências da realidade. O perispírito poderia até ser tocado, porque é possível adquirir uma tangibilidade momentânea. Então, olha lá. O perispírito do espírito encarnado pode sofrer transformações. Eu posso, por exemplo, dormir, sair do corpo, ir lá na casa do Elcio, aparecer para o Elcio e ele pensar que é eu que estou chegando na casa dele mesmo. Porque eu vou manter todas as aparências do corpo físico. Eu, espírito Luiz Antônio, vou tangibilizar o meu perispírito. Isso não é comum, gente. É só para a gente entender que é possível. Eu vou dar alguns exemplos para a gente entender. Santo Afonso de Ligório, ele estava rezando uma missa e o pai dele estava sendo julgado numa outra cidade e ia ser condenado por um crime. Ele, na hora que ele orou a missa, ele parou e ficou naquele estado, saiu do corpo, foi lá na cidade, materializou, defendeu o pai e voltou para o corpo. E o pai não foi preso. E terminou a missa. Esses espíritos são espíritos de alta envergadura, que eles conseguem manipular tudo isso. É só para a gente estudar que é possível isso acontecer. Não é uma coisa comum. Bicorporeidade. Então eu saio do corpo, vou lá, meu perispírito se torna visível. O Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Minas Gerais, ele tinha muito esse fenômeno de bicorporeidade. Por exemplo, a mulher estava tendo um parto difícil. O marido pegou o cavalo, correu lá para Sacramento para chamar o Eurípides, porque ele ajudava muita gente naquela época que não tinha médico, tudo, e ele era médium de efeitos físicos, ele fez muitas curas. Ele foi correndo chamar o Eurípides. Ele encontrou o Eurípides dando aula para as crianças. O Eurípides não terminava a aula. Quando ele voltou para casa, a mulher falou assim, você saiu, ele chegou, me ajudou no parto, tudo. Quer dizer, ele estava num lugar e apareceu em outro. Fenômeno de bicorporiedade. É possível um encarnado sair do corpo, aparecer lá no outro lugar, tangibilizado. Então eu dormi, saio do corpo, com o meu perispírito. Ninguém me vê porque eu estou num estado fluídico, dimensão fluídica. Aí eu chego lá na casa da Isabel e me mostro para ela e tangibilizo. O meu perispírito vai ficar com as energias materializadas. Aí ela vai me ver. E eu vou pedir a herança para mim. Um outro exemplo interessante é o Chico Xavier. Ele falou com o pessoal de um fenômeno assim. Ele está psicografando. Ele saiu do corpo, elasticidade, foi no mundo espiritual e lá ele trabalhou psicografando também. Então, olha que coisa impressionante. Como existem coisas do mundo espiritual que a gente nem consegue entender, né? É muita coisa. Mas tudo isso é o perispírito, gente. A base de tudo. A aparência do perispírito está falando, né? A Ivanilde está se referindo a o André Luiz descrevendo que ele vem aqui na Terra, numa casa, e é uma mulher muito bonita. Ela dorme, sai do corpo, ele diz que ela parecia uma bruxa. Por causa da mentalidade dela, tudo, não aparecia no corpo. O corpo nosso abafa muita coisa, né? Olha lá, ó. Santo Antônio de Pádua também aconteceu esse fenômeno, viu? O perispírito desempenha algum papel na obsessão? Nós vimos que na mediunidade o perispírito é a base. Na obsessão, o perispírito também tem alguma função? Ele influencia?
A identificação do perispírito, do espírito obsessor com o perispírito de sua vítima, ele consegue agir não só sobre o corpo material, mas também interferir de alma para alma, controlando o pensamento, sua vontade e, consequentemente, as atitudes e ações da pessoa atingida. Esse processo da obsessão, fascinação ou subjugação não difere, em essência, do fenômeno mediúnico, pelo qual o espírito atua sobre o perispírito do médium para promover a sua manifestação física e inteligente. Então, na obsessão, é a mesma coisa da mediunidade. Eu estou aqui, um espírito que quer me prejudicar, quer me vingar, porque eu fiz mal a ele numa outra encarnação, e ele vem como um inimigo. Qual o papel do perispírito na obsessão? A mesma. Ele vai ser o mediador, não é? Então, o obsessor, agindo no perispírito do médium, vai importuná-lo, trazer problemas para ele, prejudicá-lo. Então, é a mesma base da mediunidade. Por causa da atração. Quando eu devo, o cobrador vem, não adianta. Ele descobre o espírito. Ele é como que atraído para ele. Porque tudo nessas questões é lei de sintonia. Então você pode mudar de corpo, mas de alguma maneira eu te reconheço. É a energia. Qual o papel do perispírito nas manifestações físicas? Por sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode agir sobre a matéria grosseira sem intermediário, ou seja, sem o liame que o liga à matéria. Esse liame que chamais perispírito oferece a chave para todos os fenômenos espirituais materiais. A maior densidade do perispírito do espírito inferior torna-o mais apto a promover as suas manifestações físicas. A parte expansiva do fluido perispirítico do encarnado mistura-se, une-se, combina-se com o do espírito que quer fazer um transporte de objetos. Essa fusão deve ser tal que a força resultante, por assim dizer, se torna uma. Então, qual o papel do perispírito nas manifestações físicas? Fenômeno de transporte, fenômeno de deslocamento de objeto, o objeto está aqui, o espírito leva ele para lá. Qual é o papel do perispírito? Órgão da mediunidade, que nós já vimos. Os espíritos só podem provocar manifestações físicas, interferir na matéria, através do perispírito. Sem isso, não consegue. O papel do perispírito nas manifestações físicas é vital. Não tem como, né? O que acontece ao perispírito no momento da morte? O que acontece? O perispírito desempenha um papel muito importante no momento da desencarnação do espírito. Quando ocorre a morte do corpo material, a alma entra em um estado de perturbação mais ou menos prolongado, dependendo das condições espirituais e morais. Então, o perispírito, que estava unido molécula a molécula ao corpo material, começa a se desprender gradualmente. Esse desprendimento pode ser rápido ou lento, em razão do grau de afinidade que exista entre as moléculas do perispírito com as do corpo material. Então, o que acontece com o perispírito na hora da morte? Ele vai se desprender. Nós vimos aí expansibilidade, elasticidade, o espírito vai e tal, mas ele permanece ligado ao corpo. Quando se rompem todos os laços que unem o perispírito ao corpo, o que acontece? É o fenômeno da morte. Aí então o espírito vai se desprender e o perispírito igualmente vai se desprender. Esse desprendimento pode ser rápido, pode ser demorado, pode ser muito demorado. Tudo isso tem a ver com as condições morais do espírito. Sempre as condições do espírito.
ela está falando assim, esse demorar mais rápido, mais tem a ver com a morte acidental, que um jovem, por exemplo, tromba de moto, e aí está cheio de fluido, muito ligado ao corpo, vai demorar para desprender? Vai depender do espírito. Você pode ter uma morte violentíssima, e os benfeitores já vêm te recolher, você já acorda no hospital, no mundo espiritual, já. Então, tudo vai depender das condições do espírito. Nós influenciamos na nossa morte através da nossa vida. Então, a gente não tem que ficar preocupado com a morte, a gente tem que ficar preocupado com a vida. Se você tiver uma boa vida, a morte vai ser mais fácil. Se você tiver mais desprendido da matéria, isso é mais fácil ainda. O desprendimento vai acontecendo com maior facilidade. O André Luiz descreve que esse desprendimento começa nas partes exteriores. Então, por exemplo, vai desprendendo dos pés, das pernas. Ele diz que o último lugar que o espírito desprende é da cabeça. É onde nós estamos mais ligados ao corpo físico. Tanto é que quem comanda o corpo, que manda as funções para o corpo, é o cérebro. É como se fosse um computador que vai regular tudo isso, e quem está usando o computador é o espírito. Então, a última desprendimento é essa região. Então, começou a desprender, os pés vão ficando gelados, as extremidades vão ficando geladas. Agora, tem gente que, naturalmente, por uma condição física, tem pé gelado. Então, não vai ficar preocupado que está morrendo, não é? Tem gente que para dormir tem que pôr meia, porque diz que o pé fica gelado. Não vai morrer, não, tá? Só... Ela está dizendo assim, pela elasticidade. Se a gente for acordar uma pessoa e chamando, acordar devagar, porque pode o espírito estar longe. Acontece que essa volta ao corpo, Fátima, é um relâmpago, pela ação do pensamento. Geralmente, quando alguma coisa vai acontecer assim, o espírito é como que avisado, é como se ele sentisse alguma coisa e já retorna. O mal maior é para o corpo físico, não é para o espírito. Você bruscamente acordar uma pessoa gritando, a pessoa fica atordoada. Sofre mais o físico do que o espírito. Que reflexo você fala como? Você fala alguma coisa e ela faz sim, não. Não, isso daí é físico. Mesmo depois de morto, tem coisas que acontecem com o organismo, que são condições físicas do organismo. Agora, a pessoa que está entubada, ela está consciente? Está ligada ao corpo, porque não desencarnou. Está consciente? Geralmente não. Mas ela pode perceber o que está acontecendo em volta dela? Pode perceber. Vamos lá, gente. Tudo depende do tipo de vida. Minha mãe fala assim, eu quero ser cremada, porque eu morro de medo de ser enterrada. Qualquer um enterrar e queimar é a mesma coisa, não vira nada. A questão é o tipo de vida. Você pode ser queimado e não sentir nada. Você pode ser enterrada e não sentir nada que está sendo enterrada. O espírito só vai sentir essa tragédia da morte, de ser sepultado, de ser tudo, se ele estiver muito apegado à matéria, muito ligado ao corpo. O André Luiz descreve espírito sentado em cima do túmulo. Não consegue se desprender da matéria, do corpo físico. Por quê? Vida muito material, muito intensamente ligado ao corpo. Então, o tipo de enterrar, de cremar, nada disso atrapalha o espírito, influencia. Tipo de morte, nada. A questão é a condição moral do espírito. Perguntaram para o Chico, ele falou assim que seria bom cremar 72 horas. Mas você veja, cremar e sepultar é horrível também, debaixo da terra. O perispírito tem órgãos semelhantes aos do corpo físico? Tem braço, tem braço. Tem fígado, o perispírito. O espírito
tendo conservado a forma humana, mais sutil e idealizada, tem sem dúvida todos os membros de que falais. Sinto perfeitamente as pernas e os dedos, pois podemos, por nossa vontade, aparecer-vos e apertar-vos as mãos. Portanto, o perispírito, ao conservar a forma e a aparência humana, tem todos os órgãos do corpo material que caracterizam o ser humano. Temos todos os órgãos no perispírito. O corpo espiritual estava unido ao corpo físico, molécula a molécula. Quando acontece o desprendimento, esse corpo espiritual continua com os órgãos, só que órgãos fluídicos, não é? Não são materiais como o nosso corpo físico. Mas tem. André Luiz, lá no nosso lar, ele fala que ele teve que usar o banheiro, que ele tinha que tomar banho, fazer barba, tudo isso. Espíritos que desencarnam e ficam nessa condição próxima à Terra, a vida continua do mesmo jeito. O André Luiz tinha fome, teve que se alimentar, tinha sono, teve que dormir. Então a vida nessas colônias aqui próximo à Terra é continuidade da vida. A gente continua como era aqui. Tudo. Com as nossas necessidades, com as nossas imperfeições e com as nossas virtudes também. Quando a pessoa amputa uma perna, né, tem a sensação de coçar, de doer a perna que não tem mais, né? O perispírito conserva a aparência de velho que o corpo material teve na vida física? Nós já falamos disso, né? Então vamos só ver aqui. Muitos espíritos inferiores mantêm na vida espiritual a mesma aparência de velho que tiveram na vida corporal. O perispírito retrata as condições morais dos espíritos que se mantêm condicionados a hábitos e coisas materiais, acreditando muitas vezes, por falta de conhecimento e preparo espiritual, que ainda conservam o extinto corpo material. A forma, a aparência humana, a densidade do perispírito dão-lhe essa impressão e ilusão. Já por outro lado, os espíritos evoluídos experimentam um notável rejuvenescimento na forma e na aparência do perispírito, perdendo com o passar do tempo totalmente as características da velhice que o corpo material teve na vida terrena. É o caso que eu citei de seu Zé Moraes, né? Na continuidade do livro. Ela está dizendo que no livro que nós estamos estudando de domingo de manhã, ele é um senhor, ela é uma jovem, uma pessoa nova. Ele vai rejuvenescendo com o tempo e ela vai rejuvenescendo. Então ele vai ficando com a aparência mais jovial, né? No caso de deficientes físicos ou mentais, como se apresenta o perispírito após a morte? Um deficiente físico, mental, como que o perispírito dele é depois da morte? Neste caso, mesmo após a desencarnação, continua por algum tempo com os condicionamentos adquiridos, até que haja completa separação ou desprendimento das influências e impressões do corpo material. Ou seja, o perispírito de uma pessoa que tem uma deficiência física, lá ela vai continuar com isso, é o comum, é o geral. Alguns espíritos, mas são raros, eles podem estar aqui com deficiência, com tudo, desencarnou, já estão livres de tudo. Mas isso é coisa de espírito que tem condição. Geralmente aqui, nós, o espírito com deficiência física, ele chega com a deficiência lá. E depois, por algum tempo, esse condicionamento do corpo, ele vai desaparecendo. O espírito vai sendo ajudado e essa influência do corpo material vai saindo. O perispírito precisa respirar. Se a gente está dizendo que ele tem todos os órgãos, ele tem pulmão. Então ele tem que respirar? Sim. Aqui são dois trechos de um espírito do livro Céu e Inferno, eles falando na comunicação. Então olha lá. Era muito feliz de estar livre.
Eu respirava com a facilidade de quem sai de uma atmosfera asfixiante. Uma invisível sensação de felicidade impregnava todo o meu ser. É o Samuel Felipe, uma mensagem lá no Céu e Inferno. Depois o outro diz assim, ó, não sofria mais, podia respirar a plenos pulmões, voluptuosamente, um ar embalsamado e revigorante. O André Luiz começa o livro Nosso Lar dizendo assim, embora tivesse consciência de que estava morto, ele respirava em plenos pulmões. Então são os órgãos do perispírito, né? Sim, precisa respirar. O perispírito precisa ser vestido com roupas na vida espiritual? Sim, ninguém vai ficar peladão lá, né? A gente se veste por condicionamento mental ou por adquirir roupa mesmo, quer ver? O perispírito toma a aparência de uma vestimenta semelhante à que o espírito usava quando vivo. É muito interessante que em algumas mortes passou um tempo e ela vê a avó com o vestido que ela usava, o broche, o jeito no cabelo. Então, olha lá, toma a aparência de uma vestimenta semelhante à que usava quando vivo. Os espíritos fazem com que a matéria eterizada sofra transformações à sua vontade. Com isso, produzem as vestimentas, joias, outros objetos, no momento em que deles necessitam. Então, sim, nós nos vestimos no mundo espiritual. Geralmente com roupas semelhantes à que nós usávamos aqui. E isso acontece automaticamente. Nós estamos lá, nós vamos estar vestidos, lógico. Com o tempo e a minha demora no plano espiritual, eu vou poder adquirir vestimenta. Vamos lembrar em Nosso Lar, ele fala das indústrias têxteis, produzindo os tecidos para roupas para os habitantes de Nosso Lar. Então veja como a vida é muito parecida, muito mesmo. Às vezes não. Ela falou assim, chega com a roupa que foi enterrado. Não. Então, de repente, a gente se vê vestido com roupa semelhante que a gente estava aqui. Alguns cientistas, eles fizeram tanto estudo sobre mediunidade, sobre os médiuns, e alguns deles fizeram com balanças precisas de milímetros, e eles pesaram a pessoa quando estava ali antes da morte, né? E depois de algum tempo da morte, há um peso diminuído. Eles falam então que é o peso do espírito. Mas isso foram pesquisas, não há nada comprovado, né, que está dizendo, não, realmente, mas eles dizem que perde uma pequena quantidade de peso. Sem tirar nada, sem tirar excreções, nada disso. Eles fizeram testes assim mesmo, que morre. Se eu sair do corpo, você sentiu o meu perispírito? Não, não. Porque a dimensão do nosso corpo fluídico é diferente da nossa. O perispírito tem luminosidade própria. Nos espíritos inferiores, o perispírito é formado com os fluidos mais densos, de natureza grosseira, tendo semelhança e aparência e a opacidade do corpo material. Por se aproximar da matéria densa, causa a impressão no espírito de que ainda está na vida corporal. Já para os espíritos moralmente evoluídos e identificados com as virtudes e as coisas da vida espiritual, os fluidos que formam seu perispírito são brilhantes, retratando a nobreza moral e espiritual. Quanto mais inferior o espírito, o perispírito dele é opaco, não tem brilho, não tem luminosidade, é opaco. Quanto mais evoluído esse perispírito é, brilhante. E outra coisa, esse brilho varia as cores. Você veja que cada indivíduo tem uma particularidade, né? O André Luiz descreve, por exemplo, que o ministro Clarencio começou a orar e o seu tórax, as vibrações azulíneas, quer dizer, azuis. O outro
de verde esmeraldina, vê a luminosidade verde. O outro, róseo. Esse brilho varia também as cores desses espíritos nobres. É bem interessante, né? Está acabando, gente. O perispírito pode ficar doente, cego, aleijado, mutilado, deformado, ferido. Quadros deploráveis desfilaram a nossos olhos. Mutilados às centenas, aleijados de todos os matizes, entidades visceralmente desequilibradas, ofereciam-nos paisagens de arrepiar. Fiquei impressionado com a multidão de criaturas deformadas que se enfileiravam sob nosso raio visual. Reparei o conjunto, notando que alguns deles se mostravam enfermos, como se estivessem ainda na carne. Membros lesados, mutilações, paralisias e ulcerações diversas eram perceptíveis a rápido olhar. É o André Luiz, no livro Libertação, quando ele está numa região bem inferior, acompanhado de bentores espirituais. Então, o perispírito pode ficar assim, lesado, tudo isso? Pode. Como a gente viu nas condições do espírito, né? Então, o perispírito apresenta isso também, os espíritos inferiores, né? O perispírito necessita de repouso e de dormir na vida espiritual? Tem umas citações do André Luiz, lá nos Mensageiros e no Nosso Lar. Olha lá. Apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono. Quer dizer que ele dormia. Iríamos pela primeira vez cooperar a favor dos encarnados em geral. Nosso repouso noturno foi brevíssimo, pouco. Então, espíritos no mundo espiritual têm necessidade de dormir. Agora, à medida que ele vai tomando consciência, evoluindo e tendo noção, ele vai diminuindo cada vez mais o horário do sono. Quem é dorminhoco aqui, se liga, hein? O perispírito pode gerar saúde ou doença no corpo físico? O que vocês acham? Sim, nós já vimos, né, que o estado mental influencia o corpo físico, né? Então, olha lá, do André Luiz também. A verdadeira localização dos distúrbios nervosos muito raramente se verifica no campo biológico vulgar, mas quase que invariavelmente no corpo perispiritual pré-existe, portador de sérias perturbações congênitas, em virtude das deficiências de natureza moral, cultivadas com desvairado apego pelo reencarnante nas existências transcorridas. Atuando nos centros do perispírito, por vezes efetuamos alterações profundas na saúde dos pacientes, alterações essas que se fixam no corpo somático, de maneira gradativa. Grandes males são assim corrigidos, enormes renovações são assim realizadas. As melhoras adquiridas pela organização perispirítica serão apressadamente assimiladas pelas células do equipamento fisiológico. Então, o perispírito pode transmitir doença, mas também saúde. Veja, os espíritos podem agir nos centros do perispírito, vão em tratamento, e ao pouco o corpo físico pode se restabelecer completamente. Olha lá. As melhoras adquiridas pela organização perispirítica serão apressadamente assimiladas pelas células do equipamento fisiológico. O perispírito não está vinculado ao corpo célula a célula. Se eu tenho uma enfermidade de caráter espiritual, se eu mexer no perispírito, eu vou atuar também no corpo físico. A importância do passe. Mexendo no perispírito, eu posso alterar o meu estado de saúde. Ou posso também agravar o meu estado de enfermidade.
O perispírito é algo que nós precisamos estudar mais e sempre, porque há muita coisa para a gente ver. Eu tentei fazer um apanhado geral para a gente poder relembrar coisas, ver coisas novas, que muita gente veio me falar no intervalo que não sabia disso, daquilo outro. Então, acho que ficou bom para a gente rever, quem conhece, e quem não conhece, tomar conhecimento. Certo? Então, eu agradeço vocês aí a paciência e encerramos, então, o nosso estudo.